Queridos irmãos, no dia a dia com Deus de hoje, eu quero falar da necessidade de amadurecimento espiritual. Existe uma razão para a nossa trajetória aqui na Terra. Existe uma razão porque Deus não nos salva em um dia e não nos envia ao céu no outro. Ele permite que passemos longos anos aqui na Terra antes de nos buscar, quer seja pela morte, quer seja pela sua segunda vinda. O desejo é que nós cresçamos a sua imagem, que nós amadureçamos e que sejamos semelhantes a Ele no seu caráter. Infelizmente, alguns cristãos só enxergam a vida cristã como a resposta de bênçãos ou o livramento das provações. A vida consiste nisso. É uma vida inteira vivida clamando pela misericórdia, pedindo a resposta de alguma oração, seja a cura de alguma doença, a conversão de um filho, pagamento de dívidas, ou para Deus livrar daquele ataque do inimigo. Então a vida desses cristãos não consiste em outra coisa senão nisso. E aí, quando as orações demoram a ser respondidas, vem a murmuração, vem a maledicência e vem a amargura. Então são crentes amargurados que vivem a vida toda em busca de bênçãos e respostas. A vida cristã não consiste nisso. A vida cristã consiste em um aprendizado contínuo que se inicia com a nossa conversão e vai terminar até o último dia da nossa vida. Romanos 8, 28 e 29, ele diz um dos propósitos da nossa existência. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que eles sejam conformes à imagem do seu Filho. Ser conformado à imagem do Filho é crescer a estatura, é nos aperfeiçoando, tendo como modelo Jesus Cristo. Então essa é uma da finalidade das nossas vidas, o nosso propósito. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que esse é um dos motivos dos dons e dos ministérios. Ele diz assim, Efésios 4:11, ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Tá, com qual finalidade? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Ele colocou líderes, oficiais, tendo em vista com o propósito do amadurecimento dos santos, dos crentes, da igreja. Então, a vida cristã não para na conversão. Converti, acabou. Encontrei uma igreja, acabou. Me batizei, acabou. Não. A conversão é comparada a um parto, não é verdade? Quando convertemos, nascemos de novo. Pergunta, um bebê que nasce, passados 5 anos, continua bebê? Não, ele vai crescer, vai se desenvolver a cada ano até atingir a idade adulta. O crente é a mesma coisa. Ele foi chamado para, após a sua conversão, crescer de graça em graça a cada dia, a cada ano. Esse é seu papel. E o texto vai dizer isso. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Que nós, então, venhamos crescer à estatura espiritual de Cristo. Essa é a ideia do texto. E é isso que Deus quer para nós. Que nós venhamos nos desenvolver. Então, se a sua vida cristã, você está na igreja aí há quantos anos? 1, 2, 5, 10? Eu quero perguntar a você, você já leu a Bíblia inteira alguma vez? Já leu o Novo Testamento inteiro? Você já domina as grandes doutrinas da nossa fé? Você entende um pouco da teologia, dos princípios do Antigo Testamento? Você sabe o que é o Evangelho? Você já cresceu em santificação ou é a pessoa que fica caindo em pecados pequenos, que mente no trabalho,
que frauda olerite, que lida com seus documentos de forma ilícita. Como é que é? Você usa indevidamente o telefone da empresa, coloca os olhos numa mulher que não é sua, guarda rancor, mágoa e ressentimento das pessoas, ou você se desenvolveu ao longo dos anos na sua santificação? Entendeu? Como é que é você emocionalmente? Como é o seu casamento, a educação dos seus filhos? Então veja só, tem que haver um progresso. Como você lida com as adversidades? Tribulações, elas sempre estarão presentes, vales, sofrimentos, do primeiro ano ao último ano. Mas à medida que o tempo passa, nós vamos aprendendo a lidar com as tribulações e elas não causam o mesmo impacto em nós quando nós somos maduros. Agora nós aprendemos a lidar, elas não nos abalam com facilidade. É assim com você? Pois veja só, é isso que o Senhor quer de nós. Não crentes dependentes, fracos, crentes a vida inteira necessitando de socorro, de leite, dos cuidados básicos que o novo convertido tem. Mas não, ele deseja a independência desses crentes, a maturidade, a fibra desses crentes. E é um chamado ao amadurecimento. Então você deve fazer uma avaliação da sua vida e ver que tipo de vida cristã é essa. É uma vida só à espera de um milagre? É uma vida de constante estudo das Escrituras, fidelidade, pureza, serviço ao reino na igreja local? É uma vida de amadurecimento em face às tribulações? É assim, é isso que Deus deseja para você. Então, comece imediatamente a trabalhar o seu crescimento e a se desenvolver na fé. Amém? Vamos orar agora. Se você pode, feche os olhos e ore comigo. Querido Deus, eu quero orar pela vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, que estão me ouvindo ou me vendo nesse momento, aonde estiver. Eu sei que está passando dificuldades e tribulações, mas Senhor, ajuda-os a viver o principal propósito para eles, que é crescer a imagem de Cristo, que é desenvolverem sua fé, que é crescer em santidade e se tornarem cristãos maduros, fortes, firmes, equilibrados, que possam então contribuir com o reino de Deus. Deus dá força, dá graça para eles conseguirem esse propósito. E aqueles que estão vivendo algum dilema, sofrendo alguma adversidade, estende a tua mão, socorre esse homem, essa mulher, consola o seu coração, fortalece na fraqueza, livra-o desse perigo, Senhor. Mas faça isso, sobretudo, Deus, com a finalidade de trazer marcas, de trazer fibras, de trazer discernimento, de trazer maturidade, porque o Senhor não quer cristãos bebês a vida toda, mas quer que eles desenvolvam e sejam homens e mulheres espirituais. Eu abençoo essa casa, esse lar, essa família, esse homem, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos? Deus te abençoe grandemente nesse dia. Tenha um ótimo dia.